Oi, gente! Saúde e paz para todos! É o que mais a gente pede nesse momento, na verdade. Hoje nós vamos falar de um cara importantíssimo para a história da igreja. Ele é considerado o pai da patrística, um dos períodos mais significativos da história do cristianismo. Ele influenciou grandes personalidades da teologia e da filosofia. De quem que eu tô falando? Só pode ser ele, claro. Santo Agostinho! Ó, sou devoto do cara, tá aqui minha imagem para ver se ele inspira esse vídeo aqui. Aurélio Agostinho nasceu na Numídia, na África, em Tagaste, no dia 13 de novembro de 354 depois de Cristo, claro. Só para ficar claro, Numídia é o antigo nome de uma região ali no norte da África, que hoje, né, localizada ali naquela região Argélia e Tunísia. Então a Numídia ficava em um pedaço da Argélia e também da Tunísia. A família de Agostinho era assim, ó. O pai se chamava Patrício, provavelmente de origem romana. Não era o exemplo ideal de um pai de família, né? Não era presente, faltava com as responsabilidades de esposa, de pai. Diz a história que ele traía demais a sua esposa, se entregava aos prazeres e aos vícios da vida. Talvez seja daí que Agostinho herdou então essa vida de gandaia, né? Patrício permaneceu pagão até pouco tempo antes de morrer. Na hora da morte, quem se converte? Mônica, sim, a futura Santa Mônica, essa sim era top. Mesmo sabendo da infidelidade do esposo, ela era fiel e perdoava constantemente Patrício, viu? Conservava os valores cristãos e se esforçava por ensinar e dar bom exemplo para o seu filho sapeca Agostinho. Agostinho, ele nasceu numa África bem diferente da que a gente conhece hoje, né? Naquela época, no século IV, a África abrigava gente de diversas nacionalidades e culturas. Os aborígenes, conhecidos como líbios, os mouros ou berberes, os fenícios, que foram os antigos fundadores de Cartago, também tinham inúmeros descendentes dos fenícios por ali também. E muitos comerciantes, né? Judeus também formavam um grande grupo que emigraram para a África e, embora fosse fora do seu território, ficavam por ali como um grupo à parte, separado realmente, né, com os seus próprios ritos, suas sinagogas, e conservavam ali a língua hebraica para o culto. No que se refere à língua, o grego era o idioma mais falado nas principais cidades, até que o latim fora colocada como língua de cultura, né, na África pelo poder romano. Toda essa diversidade foi quase que como um adubo para que a igreja pudesse crescer e prosperar ali naquela região, né, pelo século III até o século V. Mas claro, tendo em frente também novos desafios ali naquela região, como o cisma donatista. O cisma donatista, ele ocorreu ali no norte da África mesmo, no início do século IV, né, quando um grupo de bispos da Numídia, eles negaram a reconhecer a legitimidade da consagração de um novo bispo lá de Cartago, o Siciliano, alegando que tanto ele quanto os que ordenaram, eles eram traidores. Esses dissidentes então elegeram seu próprio bispo e afirmaram ser a verdadeira igreja cristã. Os partidários de Siciliano o chamaram de donatistas, em virtude do nome de um dos líderes, que era o bispo Donato de Cartago. Condenados como cismáticos, tornaram-se alvo então de repressão pelo Império e pelo Papa. Voltando para Agostinho, antes dele ser um dos grandes padres da patrística, como a gente falou, Agostinho causou. Sua sede pelo eterno o impulsionou a perigosas excursões naquilo que era perecível, experimentando pecados, vícios, para ver se ali ele encontrava a verdade que gritava na sua alma. Em uma dessas excursões, o futuro santo se passou por ladrão. Pois é, vou deixar que ele mesmo conte a sua empreitada. Eu quis roubar e o fiz não por necessidade, mas por falta de justiça e aversão a ela por excesso de maldade. Roubei, de fato, coisas que já possuía em abundância, da melhor qualidade. E não para desfrutar do que roubava, mas pelo gosto de roubar, pelo pecado em si. Havia perto da nossa vinha uma pereira carregada de frutos nada atraentes, nem pela beleza, nem pelo sabor. Certa noite, depois de prolongados divertimentos pelas praças até altas horas, como de costume, fomos, jovens malvados que éramos, sacudir a árvore para lhe roubar os frutos. Colhemos quantidade considerável, não para nos banquetearmos, se bem que provamos algumas, mas para jogá-las aos porcos. Nosso prazer era apenas praticar aquilo que era proibido.
Ainda na juventude, Agostinho já mostrava interesse pela filosofia, né? E o seu pai Patrício, querendo se valer disso, se empenhava ali para fazer do filho um retórico, né? Que era um dos caminhos possíveis para conquistar os mais notórios e lucrativos cargos da época, e o mandou aos estudos dos clássicos latinos. Mais tarde, Agostinho vai para Cartago estudar retórica, mas dessa vez ele já é patrocinado pelo Mecenas Romaniano. Parênteses aqui, Mecenas era o cara tipo do Ministério da Cultura ou do Ministério da Educação, né? Esse cara que liberava uma verba de incentivo, né, e de patrocínio para os artistas e para os literatos da época. Tudo fazia crer que havia um futuro especial para Agostinho, e claro havia. Porém, enquanto ele nutria o seu intelecto, Agostinho safadinho também se entregava às paixões da mocidade. Ele conviveu por um bom tempo com uma moça que acabou ficando grávida e lhe deu um filho, né, Adeodato. Porém, esse casal nunca se casou, né? Os vícios, os prazeres da carne, embora fúteis, faziam parte do cotidiano de Agostinho. Em paralelo a toda essa vida agitada, desregrada, havia uma mãe, Mônica, que rezava incansavelmente para que seu filho voltasse ao reto caminho. No entanto, contrariando as orações maternas, Agostinho ingressa agora na seita que dominava os pensamentos inquietos, assim como os seus: o maniqueísmo. O maniqueísmo é considerado uma filosofia religiosa, né, que afirma existir o dualismo, né, duas situações entre princípios opostos, o bem e o mal, ou seja, Deus e o diabo. Foi muito disseminado no Império Romano e esse assunto merece mais atenção, talvez em outro artigo até. Agostinho considerava a filosofia maniqueísta mais crível do que a irracionalidade da Igreja Católica. Era assim que ele falava. Tudo isso era, na verdade, a sede por buscar resposta, a tal busca pela verdade que Agostinho tanto dizia, né? Quando terminou os estudos, Agostinho agora começa a trabalhar como professor em Cartago. Permanece aí por quase 10 anos, quando sente a necessidade de se mudar para Roma, onde ele havia escutado, né, que os alunos eram melhores, mais educados e interessados ao ensino. Não perdeu tempo, lá foi ele. Já em Roma, Agostinho adoece gravemente, quase morre, e então milagrosamente ele se recupera. Mais tarde, lógico, depois de convertido, né, ele vai entender que a sua recuperação foi graças à intercessão da sua mãe, que ela foi a causa da salvação de Agostinho naquele momento e do restabelecimento da saúde dele. Agostinho passa então a recrutar alunos e em pouco tempo consegue um número suficiente para iniciar o seu magistério em Roma. Ele constata que de fato os romanos são muito mais aplicados ao estudo e respeitosos, né, que seus compatriotas lá de Cartago. No entanto, ele se depara com uma grande desilusão. Olha só, os alunos eram melhores, mas tinham o péssimo costume de não pagar os professores. Quando chegava o ajuste de conta, os safadinhos desapareciam. Agostinho repensa a sua situação em Roma. Não tá fácil, né? Não trabalho, não ganho. E embora fosse bem acolhido por parte dos maniqueus ali da cidade, a galera do maniqueísmo, ele preferia a lealdade dos indisciplinados alunos lá de Cartago. Nesse interim, surge uma nova oportunidade para o nosso Agostinho, né? Procura-se um professor de retórica lá em Milão. Novamente, pela ajuda dos maniqueus, Agostinho consegue a vaga e então parte para Milão. Vambora! Já em Milão, o nome de Agostinho agora ganha prestígio, porque todos têm agora acesso aos discursos dele. E os discursos de Agostinho, mestre da retórica, tinham beleza e eram artisticamente eloquentes. Foi então que o gandaieiro Agostinho foi atingido pela vaidade, subiu para a cabeça dele, né? Tempo vai, tempo vem, chega aos ouvidos a notícia também de um outro mestre da retórica, da oratória, muito conhecido ali em Milão, Bispo Ambrósio, o qual passou a escutar Agostinho, passou a escutá-lo então, os seus discursos, as reflexões, né, do bispo, assiduamente. Não que Agostinho buscasse ali em Ambrósio novas ideias ou pretendia aprender alguma coisa, porque afinal de contas o bispo falava da igreja, né, do sermão de Jesus Cristo, e Agostinho não estava muito para isso não, viu? Mas a forma com que o bispo expunha suas ideias e interpretava as Sagradas Escrituras fascinava o nosso Agostinho, a ponto de, sem perceber, os ensinamentos de Ambrósio passaram a fazer sentido para Agostinho, que começou agora a questionar a doutrina maniqueísta, tendo cada vez mais próximo de si a verdade que
tanto buscava na sua juventude. Só que a novidade perturbadora está justamente no fato de onde ele está encontrando essa verdade. Alguns vão dizer dentro dele, mas ainda não é hora não. Na Igreja Católica. Depois de um processo de confronto interior com tanta coisa que estava acontecendo dentro de Agostinho, o grande sim, a conversão ao catolicismo foi dado na Páscoa de 387, quando Agostinho, seu filho Adeodato e um grande amigo dele ali, Alípio, foram batizados pelo bispo Ambrósio. Dá uma olhada no que Agostinho disse depois do seu batismo. Fomos batizados, desapareceu qualquer preocupação quanto à vida passada. Nesses dias não me saciava a maravilhosa doçura de considerar a grandeza de teus desígnios para a salvação da humanidade. Quantas lágrimas verti de profunda comoção ao mavioso ressoar dos teus hinos e cântico em tua igreja. Aquelas vozes penetravam os meus ouvidos e destilavam a verdade em meu coração, inflamando-o de doce piedade, enquanto ocorria meu pranto e eu sentia um grande bem-estar. Depois de tudo isso, Agostinho decidiu então retornar para a África. E voltando já no caminho da viagem de volta para a África, soube do falecimento da sua mãe Mônica. Um duro golpe para o coração de um filho que atribuiu à mãe todo o sucesso da sua jornada em busca do sentido da vida. Jesus, a grande verdade para Agostinho. Em todas as circunstâncias da vida de Agostinho, sua mãe permaneceu perto o máximo que pôde, rezando, aconselhando. Mônica sofreu, mas teve uma morte feliz, pois ela conseguiu ver a realização de tanta oração, a conversão do seu filho. Algum tempo depois, já em Hipona agora, lá de volta à África, Agostinho, sempre queridão, é aclamado sacerdote pelo povo. Ele é ordenado pelo velho bispo Valério e chora pela indignidade de assumir tal cargo diante do povo. Mas não parou por aí. Depois de 4 anos, o mesmo bispo Valério, já sob a máxima aprovação popular de novo, ordena o jovem Agostinho, agora com 42 anos, como bispo. Seu nome transcende os limites de Hipona e corre do Ocidente ao Oriente. Agostinho agora se ocupa principalmente das atividades pastorais, se fazendo tudo para todos, mas se destaca mesmo pelo grande desenvolvimento literário em defesa da fé católica. Agostinho gastou o resto da vida procurando ser um bom bispo para o seu povo e também se ocupou na publicação de escritos dogmáticos, morais, exegéticos, pastorais e muitos outros escritos. Entre o 3º e 4º ano da invasão dos vândalos na África, noite de 28 de agosto de 430, Agostinho então vem a falecer com 76 anos de idade. Desaparece a figura do grande bispo de Hipona, mas seu nome, suas obras, o seu pensamento continuariam através dos séculos e dos séculos e chegaria, por exemplo, aos nossos dias com grande atualidade. Agostinho é um dos grandes influenciadores do pensamento teológico cristão ocidental. Os seus escritos viraram clássicos da literatura mundial, como a conhecida obra Confissões. Mas Agostinho ele desperta interesse igualmente por ter sido um homem de carne e osso, como eu e você, que perseguiu a intrínseca aspiração do coração do homem pelo eterno, testemunhando com a própria vida, que nem sempre a gente pega o melhor caminho para fazer essa busca. Termino com a célebre constatação que Agostinho faz ao reconhecer que tudo que buscou fora já estava dentro dele desde o início. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamastes e o teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância e, respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo
de tua paz. Santo Agostinho, rogai por nós.